Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, domingão, né? Infelizmente era para ter jogo do Vasco hoje, mas o prefeito do Rio tá meio perdidão aí da vida, viu, pessoal? Vamos falar aí por que foi adiado aí a partida do Vasco e quando irá ser o jogo aí e se vai ter jogo, né, pessoal? Porque do jeito que tá indo aí, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tá muito perdido aí, não consegue trazer informações corretas aí pro torcedor e também pros jogadores. Vamos falar aí da previsão que tem aí para ser a partida do Vasco e também vamos falar aí do sócio torcedor, hein, pessoal, muito importante, mais de 90 mil renovações aí do sócio torcedor do Vascão, palmas aí pro torcedor vascaíno. Também vamos falar da situação do Iago Pikachu, que está sendo especulado lá no Atlético Mineiro, o jogador Bernardo, que também foi especulado para voltar pro Vasco. Vamos falar aí da situação do jogador, que já está definida. Também vamos dar um recadaço aí pro torcedor, né, que hoje vai ter a reprise aí do jogo do Vasco, que goleou a Mulambada por 5-1 lá no Sport TV. Vamos falar aqui qual o horário da partida para vocês ir acompanhar. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dar essa força aí pra gente chegar a 90 mil inscritos. Falta muito pouquinho, falta muito pouco mesmo. Compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, lá no Facebook e também no WhatsApp. Traz mais vascaínos aqui pra gente chegar nessa meta muito importante aqui pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui, assistindo nossos vídeos todos os dias aqui, acompanhando as notícias do Vascão. Bom, pessoal, vamos aí começar a tentar entender por que foi adiado aí o jogo do Vasco contra o Macaé, por que o prefeito do Rio deu aí uma declaração aí, oficializou que não poderia ter eventos esportivos na cidade. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, suspendeu todos os eventos esportivos aí no município do Rio de Janeiro. O Vasco chegou até a pensar em mandar a partida aí com o Macaé para Saquarema. Infelizmente, não aconteceu isso. O prefeito suspendeu o Campeonato Carioca e deu um prazo de 5 dias para os clubes aí melhorarem as condições do CT, sair pelo protocolo sanitário dos seus centros de treinamento e como que estão sendo aí o tratamento aí dos atletas lá nos clubes, né, pessoal? Porque a doença está se espalhando e todo cuidado é pouco e tem que ser feito esse protocolo aí e os clubes têm que estar enquadrados. E deu esse prazo de 5 dias para os clubes se reorganizarem. E nisso ele suspendeu o campeonato e, a princípio, o jogo teria sido remarcado para quarta-feira, às 9h30 da noite, mas hoje o prefeito do Rio disse que só vai poder retomar as atividades a partir da quinta-feira e o jogo do Vasco com o Macaé foi adiado mais uma vez. Portanto, foi adiado aí 2 vezes o jogo do Vasco. Passou de hoje, domingo, para quarta-feira e de quarta-feira sem uma data aí indefinida. A gente vai ficar aqui esperando quando que o Vasco irá poder entrar em campo. O Alexandre Campelo deu uma entrevista e falou sobre esse assunto. Vamos ouvir aí o que disse o nosso presidente. Os motivos. Primeiro, por conta da confusão causada pelo decreto. Aí acaba desmobilizando algumas pessoas para você mobilizar todo mundo novamente. Poderia ocasionar alguma falha na operação de jogo. Segundo, porque a TV se desmobilizou e para a gente é importante ter a TV nesse momento. E a gente achou que era mais prudente fazer na quarta-feira. Por outro lado, a gente ia jogar agora, ia fazer a segunda rodada e se a gente se classificasse ia ter que ficar esperando parado o Fluminense. Então é melhor que a gente jogue um pouco mais para frente, já que não tem jeito. A situação bem complicada aí, constrangedora, tanto para o torcedor também quanto para os jogadores, né, que já estavam se preparando aí para concentração. O Vasco trabalhou a semana inteira para essa partida. O torcedor já estava eufórico, empolgado de poder ver o Vasco novamente a campo. Claro, obviamente tem aqueles que defendem a não volta do futebol agora, devido aí às grandes mortes que vem acontecendo no Brasil, mas também tem aqueles que estão loucos para ver o Vasco jogar, né? Muitos comentários nas redes sociais, dividindo aí as opiniões e comenta aí embaixo o que você acha, né, pessoal? Se você acha certo voltar agora o futebol ou se você é a favor de ter sim as partidas aqui no Brasil. Infelizmente, parece que o Vasco vai ficar mais alguma semana aí sem poder entrar em campo até que seja feito esse protocolo aí sanitário em todos os clubes do Campeonato Carioca. Infelizmente, só teve o jogo da Mulambada, né? Porque que só eles puderam entrar em campo. Meio difícil nessa situação situação, a gente não sabe o que está acontecendo lá por trás de tudo isso. Em breve a gente deve ter alguma resposta aí, tanto aí da parte da diretoria do Vasco,
quanto também, quem sabe, até mesmo do prefeito do Rio de Janeiro. Vamos aguardar aí, ver uma data definida quando irá ser a partida entre Vasco e Macaé. Bom, pessoal, o Vasco atingiu a marca de 90 mil renovações do sócio-torcedor. O torcedor vascaíno, ele é diferenciado, né? O torcedor que ama o clube, abraça o clube, independentemente de situação, se o clube é campeão, se o clube tá lá na Série D, Série C, não importa, cara. O vascaíno, ele vai sempre aonde o Vasco está, ele ama o clube, abraça sim a causa. O Vasco precisa demais do torcedor e o torcedor está entendendo isso, está renovando o seu sócio, até mesmo virando sócio-torcedor do Vasco. Se associe, cara, dá essa ajuda aí pro nosso Vasco, porque agora a situação grave que o nosso clube está passando financeiramente, precisa sim do sócio torcedor para ajudar o Vasco a subir, a levantar e quem sabe um dia voltar a ser aquele Vasco vitorioso que a gente sempre se acostumou, né, pessoal? Infelizmente, muitos anos a gente vem amargando aí essas péssimas campanhas do Vasco em todas as competições que o Vasco disputa e a gente quer ver um novo Vasco, a gente quer ver um Vasco renovado. Infelizmente não vai ser com o Alexandre Campelo, mas a sua associação não é pro Campelo, é pro Vasco. O Vasco necessita sim de você aí, sócio torcedor. Se você pode renovar também, renove aí, muito importante, seja sócio gigante. Se associe lá, pessoal, é muito simples, só acessar lá sociogigante.com.br e seja sócio do Vascão. Lateral direito Iago Pikachu vem sendo aí especulado em alguns clubes, né? A gente falou aqui do interesse do Spartak Moscou, segundo o canal Atenção Vascaínos, o clube lá da Rússia estaria interessado no Iago Pikachu e também no lateral direito Guga do Atlético Mineiro. Mas o que tem a ver o Guga aí com o Vasco? Tudo a ver, porque se o Guga for para o Spartak Moscou, o Atlético Mineiro tem a possibilidade de buscar o Iago Pikachu, que é um dos jogadores que estão sendo lá analisados pelo Jorge Sampaoli. O Atlético também busca um lateral que está no Independente da Argentina, que está numa situação bem mais complicada, e a segunda opção seria o Iago Pikachu. O Iago Pikachu pode ser aí um alvo do Atlético Mineiro e pode vir aí bancar, quem sabe, a contratação. Eles já tiraram o Marrone do Vasco e tem o interesse no Iago Pikachu, lateral de 28 anos, titularíssimo aí do Vasco, praticamente é um dos líderes da equipe do Vasco, muitas vezes foi capitão do Vasco aí nas partidas e despertou esse interesse aí, tanto do Spartak Moscou, que também está de olho nele, e no Atlético Mineiro, né, caso perca o seu lateral titular. A situação é a seguinte, é que o Vasco está sem grana, né, se pintar a proposta, eu acho que o Vasco certamente vai vender aí o Iago Pikachu para o Atlético Mineiro, ou talvez até mesmo para o Spartak Moscou, que na minha opinião seria mais válido para o jogador, né, ir para a Europa, tentar ir jogar uma Champions League com o Spartak Moscou, seria gratificante para a carreira do Pikachu, que já está encaminhando aí para entrar na casa dos 30 anos, aí fica difícil um jogador dessa idade ir para a Europa, mas torcemos aí para que, se chegar a proposta, seja aí do agrado do Vasco, né, porque a gente tá precisando de grana e certamente o Vasco, com certeza, se pintar a proposta, vai vender sim o Iago Pikachu. Comenta aí embaixo se você gosta do Iago Pikachu, se você gostaria que ele já fosse vendido do Vasco ou se você gostaria da permanência dele. Bom, pessoal, vamos falar aí agora da situação do Meia Bernardo. O jogador nessa semana teria sido especulado, oferecido ao Vasco. O Vasco prontamente teria negado aí qualquer tipo de transação para trazer o Bernardo novamente. O jogador tem um grande carinho pela torcida vascaína, pelo nosso clube, se diz vascaíno e ele poderia voltar ao Vasco. Infelizmente a diretoria não gostou aí, talvez, do oferecimento e recusou. O jogador renovou o seu contrato lá com Volta Redonda e não virá mais pro Vasco aí, pessoal. Ele vai ficar no Volta Redonda até dezembro de 2020. A chance do Bernardo vir pro Vasco é de praticamente zero, meus amigos. Bem complicada a situação dele, que poderia sonhar ainda em vestir a camisa do Vasco novamente. Eu acho bem difícil que depois disso aí o Bernardo tenha chance de voltar ao Vasco, a não ser que ele seja vendido para algum clube, outro clube menor da Série A, né, tipo um Atlético Goianiense, algum outro clube, se destacar muito mesmo no Campeonato Brasileiro e o Vasco ir lá e bancar a contratação dele na próxima temporada. Mas fora isso, eu acho bem difícil que o Vasco vá apostar novamente no Bernardo. Comenta aí embaixo, pessoal, se você gostaria de trazer o Bernardo novamente, se você acha válido dar mais uma oportunidade ao atleta. Bom, pessoal, e para fechar aí, vamos dar um recadaço para vocês, né? O Sport TV vai transmitir hoje às 4h30 da tarde, Vasco 5, Menguinho 1, Campeonato Brasileiro de 2001 aí, pessoal. 16ª rodada, o Vasco goleou aí pela segunda vez seguida
ou o nosso rival, né, já tinha dado chocolate lá em 2000, né, que o Eurico deu ovo de chocolate aí pra todo mundo, né, pessoal? O Vasco distribuiu gols aí de todo jeito aí pro Flamengo, o Pedrinho calou eles, humilhou a mulambada, e no ano seguinte o Vasco lá no Campeonato Brasileiro carimbou eles, né, pessoal? O Vasco já tinha carimbado o Botafogo no Campeonato Carioca por 7-0, fez 5-1 no Flamengo e também aí no mesmo ano ganhou do São Paulo de 7-1, pessoal. O Vasco era uma máquina, né? Triturava todos os adversários que passava pela frente, e vale a pena aí a gente conferir hoje. Infelizmente a gente queria ver o Vasco de hoje, né, de 2020, entrando em campo, mas por incompetência aí do prefeito do Rio de Janeiro, que na minha opinião ele foi muito incompetente, deu uma informação totalmente errada aí. A princípio ele tinha dado que o jogo estava suspenso. Uma hora depois ele gravou um vídeo falando que o jogo estava mantido, e aí a Rede Globo já tinha recusado, já tinha cancelado já o jogo e não tinha mais transmissão. Acabou o café, já acabou mandando o jogo para quarta-feira, e o prefeito do Rio hoje no domingo cancelou a partida. Bem complicado essa situação, muito triste aí o futebol brasileiro, né, totalmente desorganizado para uma possível volta. Mas vale a pena aí a gente hoje acompanhar o Vascão lá de 2001, pelo menos a gente sabe que não vai ter sofrimento, né, pessoal? Vascão vai golear e triturar a mulambada, e vamos acompanhar aí o show do Baixinho Romário, que fez 3 gols aí nessa partida, hein? Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa situação aí constrangedora que está passando os torcedores do Vasco e também os jogadores, né, que estavam prontos para jogar hoje. Infelizmente, aí, o prefeito do Rio só jogou o jogo lá para depois da quinta-feira, e a gente nem sabe quando irá ter a partida aí contra o Macaé. Também falei sobre a situação aí do Iago Pikachu, que ainda pode ir para o Atlético Mineiro, ou até mesmo, se chegar a proposta do Spartak Moscou, ir para a Rússia, hein, pessoal? E também fala da situação do Bernardo, que não vai vir mais para o Vasco, renovou seu contrato com Volta Redonda, e também tem um sócio torcedor que já tá aí, passou da marca de 90 mil renovações. Vamos bater a meta aí de 100 mil renovações, muito importante para o Vascão. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos e ótimo domingão aí a todos vocês.